Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula passada, trabalhamos os seguintes conceitos de limite. Limite de f de x com x tendendo a a representa o comportamento da função f de x quando x tende ao ponto A, e não o valor exato da função quando x é igual a a. Limite de f de x com x tendendo a a pela esquerda representa o comportamento da função f de x quando x tende a a, mas se aproximando pela esquerda, pelos valores menores que a. De modo semelhante, limite de f de x com x tendendo a a pela direita indica a aproximação à direita de a, uma aproximação por valores maiores que a. Para um limite existir, ambos os limites laterais devem existir e serem iguais. Na aula de hoje, resolverei alguns exercícios sobre análise gráfica dos limites, exercícios retirados do livro Cálculo, volume 1, do Howard Anton. Se esse conteúdo pode te ajudar, me ajude também, acessando essa aula, deixando um like e se inscrevendo no canal. Lembrando que o PDF desta aula estará disponível na descrição do vídeo, assim como o link para adquirir todos os produtos que foram usados para essa aula. Dito isso, vamos aos estudos. Vamos aos exercícios. Para a função cujo gráfico está na figura abaixo, encontre limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda, b. Limite de f de x com x tendendo a 3 pela direita, letra c. Limite de f de x com x tendendo a 3, e letra D, calcular f de 3, ou a imagem da função quando x é igual a 3. Inserindo os valores do eixo dos x para facilitar a análise, e após observando que, para os valores de x menores que 3, a função assume o valor de y igual a menos 1. Sendo assim, ao nos aproximarmos do ponto x igual a 3 pela esquerda, a função tende a menos 1. Logo, letra A, limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda é igual a menos 1. Usando o raciocínio semelhante, para valores maiores do que 3, a função assume o valor de y igual a 3. Então, o limite lateral de f de x com x tendendo a 3 pela direita é igual a 3. Letra B, limite de f de x com x tendendo a 3 pela direita é igual a 3. Como ambos os limites laterais de f de x com x tendendo a 3 são diferentes, não existe limite. Logo, letra C, limite de f de x com x tendendo a 3 não existe. Com o auxílio do segmento de reta tracejado em amarelo, podemos ver que a função assume o valor de y igual a 1, quando x é igual a 3, uma vez que o segmento de reta corta o gráfico em 3 pontos distintos de y, mas somente no ponto y igual a 1 que a bolinha está fechada. Sendo assim, letra D, f de 3 é igual a 1. Exercício resolvido. Resolvendo outro exercício. Para a função cujo gráfico está na figura abaixo, encontre letra A, limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda, letra B, limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita, letra C, limite de f de x com x tendendo a 2 e letra D, f de 2. Com auxílio de segmentos de reta em vermelho, fica evidente que à medida que nos aproximamos de x igual a 2 pela esquerda, y assume valores próximos de 2. Então, letra A, limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda é igual a 2. Usando os segmentos de reta em verde, podemos observar que à medida que nos aproximamos de x pela direita de 2, a função assume valores cada vez mais próximos de zero. Logo, letra B, limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita é igual a zero. Como os limites laterais são diferentes, não existe limite de f de x para x tender a 2. Então, letra C, limite de f de x
com x tendendo a 2 não existe. Com o auxílio do segmento de reta em x igual a 2, podemos ver que o segmento corta o gráfico em um único ponto com a bolinha fechada, e esse ponto está em y igual a 2. Então, letra D, f de 2 é igual a 2. E exercício resolvido. Vamos resolver outro exercício. Para a função g de x, cujo gráfico está na figura a seguir, obtenha letra A, limite de g de x, com x tendendo a menos 2 pela esquerda. Letra B, limite de g de x, com x tendendo a menos 2 pela direita. Letra C, limite de g de x, com x tendendo a 2. E letra D, g de menos 2. Completando os valores do eixo dos x e usando segmentos de reta para auxiliar a análise, fica evidente que à medida que os valores de x ficam mais próximos de menos 2, os valores de y tendem a 2, independente de a aproximação do ponto x igual a menos 2 for pela direita ou pela esquerda. Então, letra A, limite de g de x com x tendendo a menos 2 pela esquerda é igual a 2. Letra B, limite de g de x com x tendendo a menos 2 pela direita é igual a 2. Como ambos os limites laterais são iguais, então existe limite quando x tende a 2. Logo, letra C, limite de g de x com x tendendo a menos 2 é igual a 2. Mais uma vez, com auxílio dos segmentos de reta, fica evidente que a imagem da função quando x é igual a menos 2 é igual a 2. Sendo assim, g de menos 2 é igual a 2. Vamos ao último exercício dessa aula. Para a função cujo gráfico está na figura abaixo, encontre letra A, limite de g de x, com x tendendo a 0 pela esquerda. Letra B, limite de g de x, com x tendendo a 0 pela direita. Letra C, limite de g de x quando x tende a 0. E letra D, g de 0. Mais uma vez, usando os segmentos de reta em vermelho para a aproximação de x igual a 0 pela esquerda e dos segmentos em verde para a aproximação à direita, fica evidente que ambos os limites laterais são iguais a 1. Sendo assim, letra A, limite de g de x com x tendendo a 0 pela esquerda é igual a 1. Letra B, limite de g de x com x tendendo a 0 pela direita é igual a 1. Como ambos os limites laterais são iguais, então existe limite e o seu valor é igual a 1. Letra C, limite de g de x com x tendendo a 0 é igual a 1. Para auxiliar a análise da imagem em x igual a 0, podemos usar o próprio eixo y. O eixo y corta o gráfico em dois pontos distintos, mas o único ponto com bolinha fechada está em y igual a 0. Logo, letra D, g de 0 é igual a 0. Bom pessoal, nossa aula chegou ao fim. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Na próxima aula, abordaremos exercícios sobre limites infinitos. O canal Exponencial deseja bons estudos a todos e nos vemos na próxima aula.